Hoje é dia 11 de setembro de 2022, nós estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum e o evangelho colocado para a nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Se um homem tem 100 ovelhas e perde uma, não deixará as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria. Chegando em casa, reúne os amigos e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas, as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, me dá minha parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para a casa do meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo, matai-o, vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse:
filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, a gente precisaria aqui de muito tempo para pegar parte por parte dessas parábolas e poder entendê-las melhor. Eu vou meditar hoje com você um ou outro aspecto, óbvio, sabendo que é só uma parte assim muito pequenininha de tudo. Algumas coisas que chamam a atenção. Uma delas, é muito interessante isso. A gente tem mania de dizer que essa é a parábola do filho pródigo. Já começou errado. Porque não é a parábola nem do filho pródigo, e nem do filho mais velho, nem do filho mais novo. Essa é a parábola de um pai apaixonado pelos filhos. Então, muda tudo. O foco não é os filhos, o foco é o pai. Tá, olha que coisa legal. Jesus estava conversando com os fariseus. E os fariseus eram os donos da religião, eram os donos de Deus. Os fariseus eram assim, as referências para o povo. Eram os separados, os que não se misturavam, eram os santos, eram os bacanas. E o que eles dizem para Jesus? Você come com os pecadores e faz refeição com eles. Olha que coisa bonita. Qual foi a resposta de Jesus? Nenhuma. E Jesus não bateu de frente com eles dizendo, não, vocês estão enganados. Não, vocês estão... Não. Jesus não brigou com os fariseus e com os publicanos e não rebateu a afirmativa deles porque era verdade. E ele não estava preocupado com eles. Ele não estava preocupado com aquilo que eles pensavam. É muito interessante isso. Ele é chamado de um judeu marginal, um judeu que está à margem da lei, um judeu que não, pelo seu perfil, não agradava a Deus, e eles nem pensam em dar uma resposta, porque era verdade, eles estavam falando a verdade. O Jesus era a expressão de Deus no meio deles, que havia chegado para dizer de quem é que Deus gosta. Isso que é interessante, né? Então, eles viviam toda uma estrutura religiosa, amarrados na lei, no cumprimento, não. E Jesus falou, não, Deus gosta dos pecadores, dos publicanos, porque eles se convertem. Eles estão conseguindo imaginar, estão conseguindo perceber uma outra realidade. Deus não precisa do templo de vocês. Deus não precisa das religiões, das normas, dos ritos, das liturgias, dos templos de vocês. Não. Deus precisa das pessoas que querem Ele. Tá, vocês estão por fora. Um outro detalhe importante, que na minha opinião
é a parte mais importante do texto. Mas isso é uma opinião particular. Foi a atitude do pai que viu de longe o filho voltando. Olha que coisa interessante, bonito. Por que o pai avistou de longe o filho que voltava? Porque ele não estava dentro de casa. Porque ele não estava simplesmente ali sentado esperando que o filho chegasse. Ele viu de longe porque ele saiu de casa, ele foi ao encontro. Só vê de longe quem não está sentado em casa esperando. Essa é a ideia do Deus de Jesus. É um Deus que de longe vê o pecador que está voltando. E por que vê de longe? Porque estava com saudade. Ou você não acha que não? Ele não tinha a mínima ideia onde correr atrás do filho. Mas ele tinha esperança que um dia o filho pudesse cair em si e voltar. Então, a parábola não é do filho pecador ou do filho mais novo. Não é. A parábola é desse Deus que me ama, que te ama e que está sempre esperando por mim e por você. Nós, meu irmão, minha irmã, nós deveríamos aprender a ver esse Deus, não esse Deus que inventaram, certo? Esse Deus que fica com um zoião olhando para você, se você é pecador, esse Deus que vai te julgar, esse Deus que vai te mandar para o inferno, esse Deus que é um cara que vai te castigar, esse Deus que é um Deus que não é um terror, é um juiz. E infelizmente esse é o Deus das igrejas. Esse é o Deus dos movimentos religiosos que se julgam melhores do que os outros. Esse é o Deus das pessoas de igreja que fica apontando o dedo para os outros. Esse é o Deus das pessoas de igreja que ficam dificultando a volta dos outros para Ele. Mas não é o Deus de Jesus. Não é? Estava pensando uma coisa esses dias, né? Nós falamos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que foi nós, o homem, que criou um Deus à sua imagem e semelhança. O Deus que nós criamos é esse Deus vingativo, que castiga, que vai te pegar na esquina. Por quê? Porque nós fazemos isso. Então o Deus, nós o criamos à nossa semelhança, à nossa imagem. Mas não é esse o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é o Deus que fica lá na beira do caminho esperando você voltar.